Fone ou cubo? Muita gente fica indeciso na hora de comprar uma monitoração para estudar o contrabaixo. Essa é uma dúvida da maioria dos alunos que eu tenho, é essa dúvida. Qual o melhor monitor que eu devo comprar para mim estudar contrabaixo? Será que é fone? Será que é cubo? Então, sempre essa pergunta vem à tona e a gente tenta sempre orientar os alunos da melhor forma possível. Vamos começar falando alguns pontos positivos e negativos das duas opções. Em outras épocas, eu afirmaria para você que o cubo seria a melhor opção para você estudar o contrabaixo. Porque eu comecei a estudar contrabaixo numa caixinha pequena, com alto-falante muito pequeno, e o som dela era super baixinho. Então era um som assim muito ambiente para mim tocar. Essa caixinha era pequenininha, até essa caixinha era do meu pai e ele acabou dando para mim. É uma caixinha muito bacana. Eu lembro até da marca dela, Fran, uma pequenininha. Então, para mim começar na época foi muito legal. E eu tenho essa caixinha até hoje ainda. Hoje a gente pensa assim, tem muita opção de cubo no mercado, cubos top, marca top, cabeçote muito top para você tirar um som legal no contrabaixo. Isso é show de bola. Usar cubo é uma ótima opção para quem tem condições de ter um cubo. Se você mora em apartamento, eu já falo para você que é uma péssima opção para você ter, não é? O cubo, você vai gerar uma sonoridade, você vai gerar um som dentro do apartamento que vai acabar atrapalhando geralmente os vizinhos. Porque se você tem um cubo, você automaticamente você vai acabar inflacionando um pouco o volume. Não sempre, mas pode ocasionar isso. Então, o cubo ele é muito legal, mas tem que saber usar, tem que saber dosar a questão de volume e principalmente aonde você mora, né? Eu moro em apartamento, então eu preciso ter um som muito restrito. Por isso que hoje eu só uso fone, tá? Eu só uso fone de ouvido. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Voltando ao assunto do cubo, o cubo ele é muito legal. Ele te dá um parâmetro de som muito bacana, porque tem toda aquela potência, então você acaba sentindo mais o som do contrabaixo, a vibração ali do alto-falante, é muito legal. Mas você precisa tomar alguns cuidados na hora de você comprar um cubo. Se você fizer a opção de comprar um cubo, você precisa prestar atenção no quê? A qualidade do cubo que você vai pegar. Porque não importa volume, você tem que pensar nisso. Não importa hoje você pegar e comprar um cubo, um cubo que tenha volume. No começo, quando a gente está estudando, a gente não precisa de volume. A gente precisa de qualidade para você saber se você está tocando exato, se a tua tocada está limpa, se a tua digitação não está suja na hora de tocar, né? Eu estou tirando um som legal pra caramba. No cubo, ele soa diferente, entendeu? Então você acaba achando que está legal, às vezes, o som e não está. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você está começando a tocar, eu vou te dar um conselho. Compra fone. Por que, Fábio, você está falando a questão do fone? Porque o fone ele é um som muito mais real no ouvido, tá? Ele te dá um som real do que você está tocando. Se você está tocando mascado, se você está tirando um som sujo, ele vai aparecer, tá? A referência dele é instantânea no ouvido, diferente de um cubo que tem toda a questão da acústica. Você depende de outros fatores, tá? Então, o meu conselho é
hoje, se você vai comprar uma referência para você poder começar a estudar, compra um fone e se adapta já a estudar com fone. Porque hoje, dentro do estudo, digamos, do pessoal que adquire meu curso, né, do contrabaixo VIP Fábio Fisch, todos têm que estudar pelo sistema da plataforma, né? Todos têm que usar o sistema, algum outro sistema para fazer as lives direto comigo. Então tudo isso envolve um fone de qualidade para você poder fazer essas lives. E aí você acostuma com essa sonoridade bacana no ouvido, entendeu? É muito mais fácil a gente poder tirar um som real na orelha, você usando um fone, né? Porque ele não vai mentir. E até pela questão da regulagem do contrabaixo, o timbre que você está tirando, às vezes lá no cubo, quando você liga, é um som, tá legal, não, tá legal o som. Mas aí você liga num fone, que daí aparece a real mesmo do teu som, e não tá bacana. Então você tem que prestar muito atenção nisso. Às vezes o menos é mais, tá? Na maioria das vezes o menos é mais. O que eu estou falando é você usar coisas às vezes mais compactas para você poder estudar e você tirar um som real. E aí sim, esse som estando legal na sua orelha e não mentindo a referência, você vai poder estudar. Isso aqui tá legal, eu limpei essa frase, né? Eu fiz aquela harmonia tal e consegui fazer um solo limpo em cima dela. É essa a referência que eu estou te falando, tá? Para quem está começando, para quem quer um som fiel na orelha, eu te aconselho, compra fone. Fone de ouvido não tem errada, você vai tirar um som bem legal e vai corrigir todos os seus problemas de tocabilidade. Porque a partir do momento que você está tocando com fone e você está fazendo, digamos, uma live comigo, eu vou identificar na hora o teu problema de tocabilidade. E aí você vai entender também o que eu estou te falando, porque você está usando fone. Então fica muito mais fácil a comunicação entre professor e aluno. Se você já tem um cubo e está bem adaptado a ele, ótimo, beleza. Mas você tem que entender que o professor ele vai ter um olho clínico, né? Vai ter um ouvido clínico em relação à sua tocabilidade e vai te passar um feedback. Tomara que isso seja algo positivo para você. E se adaptar ao fone, eu acho que hoje é uma tendência muito bacana para você poder dar um salto além em relação à digitação no contrabaixo, né? A forma de tocar, a forma de apertar as cordas, eu acho que ajuda demais isso, tá? Eu estou falando isso como professor. Você partir para um fone. Fábio, qual seria a opção de fone hoje? Tá aqui, ó. Fone da Bose. Esse fone é incrível, a sonoridade dele. Não é um fone barato, não, mas é um fone que resolve, entendeu? Eu não tenho necessidade hoje de usar cubo por conta dele. Então acaba me deixando mais livre. Eu vou tocar com fulano em outros lugares, eu estou no hotel e eu estou usando fone, né? Eu estou tirando música, eu estou com o fone, eu estou estudando, eu estou de fone. Eu não preciso mais levar cubo. Então essa praticidade é o que me levou a usar fone hoje. Então é um caminho, né? Se você tiver uma interface pequena de áudio, né, uma interface USB que você consegue ligar aí no seu notebook, no seu computador, você simplesmente vai usar a saída dela de fone e vai ligar seu contrabaixo. Então
É muito mais fácil, é muito mais prático do que você pegar um cubo, levar. E aí você me pergunta, Fábio, qual que é o melhor dos dois? Depende muito da sua situação. Para mim, o fone hoje é melhor, é muito mais prático. Mas, eu tenho um cubo X tal e eu me adaptei muito bem com ele e não quero vender. Ótimo, sem problemas, né? Mas eu estou falando para você que quer começar e quer uma dica bacana, essa. Compre um fone de qualidade, um sistema de monitoração mais clean. Você vai entender e corrigir suas falhas muito mais rápido do que usando um cubo. Uma das vantagens que eu vejo usando fone é que você, eu mesmo morando em casa, tá? Eu acordei madrugada, eu quero estudar até mais tarde. Você colocou o fone, não tem errada, né? Você não tem aquele som dentro da casa que vai acordar de repente ali teu vizinho, vai acordar o pessoal, a sua família. Então, o fone se adapta muito bem a essa situação, né? Em relação a ruídos e tal, e você acaba não incomodando ninguém, o que já é uma ótima notícia para quem está estudando contrabaixo. Você não atrapalhar ninguém. Às vezes a pessoa não quer ouvir você estudando contrabaixo, fazendo aquela frase e tal, né? Não quer ouvir, então o fone te dá essa liberdade e você fica ali no seu mundo ali tocando e ensaiando. Minha opinião em relação a isso é: não se prenda a cubo, não se prenda a cabeçote, tá? Se você tiver que optar pelo fone, com certeza você vai saber o que é melhor para ti, né, nesse momento. Nesse momento é melhor para mim um fone. Vai para esse lado do fone, né? Tenta comprar um fone o melhor possível, né? E um sistema ali de placa de áudio, alguma coisa assim, para você ligar o seu contrabaixo. Isso é uma questão de opção, tá? E deixar isso bem claro para você. Isso não é uma regra, mas sim uma opção que eu estou te dando muito legal, que é a opção de usar fone de ouvido na hora de estudar o contrabaixo. Outro ponto bem importante também do fone, que você precisa entender, é que se você já está familiarizado com ele, já ensaia, já estuda com ele, quando você for fazer um show, tocar na sua igreja, tocar no culto, tocar em festas e tal, você já vai estar familiarizado com esse som e não vai precisar se adaptar na hora a um som diferente, entendeu? Eu peguei um outro fone para tocar, é totalmente diferente do som que você está acostumado. Então isso também é muito importante. Assim como é importante também, se você tem um cubo X, né, e você ensaia com ele, você estuda com ele, e você vai tocar, digamos, no culto da sua igreja, e lá tem um cubo diferente, a sonoridade é totalmente diferente. E isso vai interferir no seu som também, porque você não está acostumado com aquele timbre, né? Então isso é muito importante. Você saber que, dependendo do lugar que você vai tocar, é legal você já ter o seu equipamento, o seu fone, a sua referência ali, né? A sua monitoração. Aí não tem errada, sempre o teu som vai ser uma qualidade tal. Nunca vai ter problema de você chegar numa sonorização lá e usar o cubo que está com o alto-falante do contrabaixo estourado do cubo. É complicado, né? E então tem todos esses parâmetros, porque eu já fiz shows que eu cheguei na hora de tocar, eu estava usando minha referência, né, de fone, e cheguei na hora de tocar, o cubo do contrabaixo estava com o alto-falante raspando, né? E eu usei ele, sim, como um apoio, mas a minha referência principal era o fone. Então,
não interferiu em nada para mim, entendeu? Então você tem que tomar esses cuidados na hora de tocar ao vivo, de levar a sua monitoração para você não achar um ambiente estranho na hora de tocar. Isso influencia demais também na sua performance como baixista. Então é isso. Seja fone ou seja cubo, se adapte e compre a melhor opção que vai suprir as suas necessidades, né, na hora de estudar ou tocar ao vivo o seu contrabaixo.